quem que é a grande estrela do BRICS? Olha, não é o Lula, é o presidente Xi Jinping. E sim, há um regime comunista na China. Mas eles são os maiores exportadores, os maiores compradores do regime capitalista. Mas o governo é comunista, é o Partido Comunista, é uma autocracia. Sabe o que é autocracia? É ditadura, é isso sim, que nem Venezuela, que nem Cuba. E o Xi Jinping está sendo aclamado ali pelos outros líderes como o grande chefe do Sul global, o grande líder dos países em desenvolvimento. É com essa turma que o Lula está lá lidando. Mas vamos falar um pouco de BRICS. Qual que é a importância do BRICS? Queria convidar aí o telespectador a dar uma olhadinha ali na página da Gazeta do Povo. Tem uma matéria que explica muito bem ali da Karine Souza. Então a Karine estava tentando levantar qual foi a grande relevância do BRICS nos seus 13 anos de existência. Primeiro vamos falar como é que o BRICS surgiu. O BRICS é um acrônimo, ela é Brasil, Rússia, Índia, China e depois entrou a África do Sul. Então tem muita gente que fala, pô, legal, né? O Brasil está lá em primeiro lugar, né? Não, é só a primeira letra do Brasil, mas não significa que o Brasil que manda no BRICS. Quem manda no BRICS na prática é a China. Então, por quê? Porque tem uma economia muito maior, uma economia aí de trilhões. Isso foi criado lá, esse acrônimo foi criado por um economista britânico que chamava Jim O'Neill. Ele era o economista-chefe de um banco de investimentos internacional que chamava Goldman Sachs. E o que ele falou? Ele falou, olha, esses países aqui, Brasil, Rússia, Índia e China, eles têm economias muito parecidas ali no começo dos anos 2000. E eles têm potencial para daqui a 50 anos, 2050, serem os países que vão liderar a economia mundial, podem sair despontar. Só que o que aconteceu? Só a China fez isso, o resto ficou para trás. Você tem aí Brasil e África do Sul com economias parecidas. A Rússia, a economia dela é menor do que a economia da Itália, por exemplo. E a Índia sim tem por causa do seu crescimento populacional, que está aumentando e não está diminuindo, a Índia tem um potencial de crescimento gigantesco. Ela deve estar passando aí em breve a economia do Reino Unido. Então você tem aqueles países que eram muito parecidos naquela época, eles não são parecidos hoje. E então, 10 anos depois, lá pelos anos 2010, esses países falaram, a gente é parecido, então vamos se juntar num bloco. Esse bloco se tornou um bloco econômico. Só que o que ele fez até agora, em 13 anos? Praticamente nada. Ele só tem duas grandes realizações. Uma é a criação do Banco dos BRICS, que é um banco de financiamento, que nem você tem. Ele foi criado para se contrapor ao Banco Mundial, que é do Ocidente, que é dos Estados Unidos, tem a influência maior dos Estados Unidos. Então esse Banco dos BRICS ele foi criado para se contrapor, para emprestar dinheiro, para projetos e tal. Inclusive, ele já, na sua história, ele já emprestou cerca de 5,5 bilhões de dólares para o Brasil. Então, teve aí, é uma fonte de financiamento. Mas existem milhares de fontes de financiamento. Existem milhares, estou exagerando, mas existem diversas fontes de financiamento internacional, desde bancos de desenvolvimento, e até nações. Você pode pegar, por exemplo, investimentos diretos que outros países fazem. Tanto a China quanto os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, podem investir diretamente, financiar obra em outros países. É que nem o BNDES faz aqui no Brasil. Então criaram esse banco e criaram um fundo que chama CRA, e ele é parecido com o que a gente tratou muito no passado, aquele FMI. Lembra quando um país estava em dificuldade financeira, o FMI entrava, emprestava dinheiro, mas ele exigia medidas de austeridade fiscal, ou seja, exigia que os países apertassem o cinto. Foi só essas duas entidades que foram criadas. O Brasil ganhou 5 bilhões em 13 anos, o que é uma quantia alta, mas não é uma quantia astronômica, não é. Mas foi isso que foi feito. E agora, que eles não estavam fazendo praticamente nada, aí a China teve uma ideia, a China e a Rússia teve uma ideia. Teve a guerra da Ucrânia, a Rússia invadiu a Ucrânia no ano passado e ficou isolada economicamente. A China, ela já estava sofrendo sanções econômicas dos Estados Unidos
aí desde 2018, a época do governo Trump. O governo Trump resolveu sancionar a China. Então eles, estamos ficando isolados. O que a gente vai fazer? Vamos fazer lá, lembra dos BRICS que ninguém ligava? Vamos pegar os BRICS e vamos fazer um bloco que vai ser anti-americano. Vamos antagonizar os Estados Unidos e os europeus. Então, o que era só um bloco econômico, a gente transforma num bloco político e vamos lá atacar o G7. Atacar diplomaticamente, não é com mísseis, apesar de alguns aí serem adeptos disso, como o presidente Putin. Mas eles vão atacar diplomaticamente, e é lá que o Brasil está se metendo, com ditaduras. Eles têm a ditadura da Rússia, da China. Você agora, o Lula quer, eles falam, qual que vai ser a grande vitória do Xi Jinping nessa reunião que está acontecendo agora, o chinês? Se ele conseguir aumentar o número de países dentro do BRICS. Para o Brasil isso é ruim. Por quê? Porque o Brasil perde um pouco de relevância, se bem que o bloco do jeito que está, ele não é muito relevante, mas ele quer lá ser a primeira letrinha lá do bloco, B de Brasil, né? Então ele tem medo que entre umas letrinhas antes. Estou, claro, falando de uma forma simplificada, mas na prática é isso. Eles têm medo que entre mais gente, aí o Lula fala, não, mas se for a Argentina, pode. Se for Cuba, pode. Se for a Venezuela, pode. Que são lá os cupinchas, são os amigos do Lula. Então você vai ter um bloco completamente governado aí por ditaduras para se contrapor aos Estados Unidos. Não estou defendendo os Estados Unidos, eu defendo que o Brasil tem uma posição nacionalista, ou seja, cuide dos seus próprios interesses, mas dentro desse espectro não adianta você falar, mas o Brasil já é dominado pelos Estados Unidos. Mas o que você ganha trocando uma dominação por outra? O Brasil tem que ser independente, tem que ter a sua soberania. Não adianta você falar, porque o presidente Biden não está dando o que eu quero, eu vou lá chorar para o Xi Jinping e o Xi Jinping vai me pegar no colo. Não vai, ele vai explorar da mesma maneira. E o Lula está botando a gente lá, vai antagonizar. Isso nem se sabe se isso não pode virar de guerra diplomática para guerra de fato. E são tantos absurdos que o Lula tem falado lá que talvez o conjunto seja o principal absurdo.